Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 110 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 23 ao 26 do primeiro livro de Crônicas. Vamos à leitura? Capítulo 23. Quando já era bem velho, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Turnos e funções dos levitas. Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para supervisionarem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse fim. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã foram Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3 ao todo. Os filhos de Simei foram Selomite, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate era o chefe e Ziza era o segundo. Jeus e Berias não tiveram muitos filhos e por isso esses dois foram contados como uma só família. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e os seus filhos para sempre, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe. O filho de Eliezer foi Reabias, o chefe, e ele não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Os filhos de Izar foram Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus parentes, casaram com elas. Os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jerimote, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Levi, segundo as suas famílias, e chefes delas, segundo contados nominalmente um por um de 20 anos para cima, encarregados do ministério da casa do Senhor. Porque Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O serviço deles era ajudar os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, cuidar dos pães da proposição, da melhor farinha para a oferta de cereais, dos bolos sem fermento, das ofertas assadas e das misturadas com azeites, bem como dos pesos e das medidas. Deviam estar presentes todas as manhãs e todas as tardes para darem graças ao Senhor e o louvarem, e sempre que fossem oferecidos os holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas diante do Senhor, segundo o número determinado. Os filhos de Levi deviam cuidar da tenda do encontro e do santuário, e deviam ajudar os filhos de Arão e seus irmãos no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24. Os turnos dos sacerdotes. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, que era dos filhos de Eleazar, e de Eimeleque, que era dos filhos de Itamar, Davi os dividiu segundo seus deveres no seu ministério. E verificou-se que entre os chefes de famílias havia mais filhos de Eleazar do que filhos de Itamar, 16 chefes de famílias dos filhos de Eleazar e 8 chefes de famílias dos filhos de Itamar.
Foram distribuídos por sorteio, tanto uns como outros, porque havia oficiais do santuário e oficiais de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes e dos sacerdotes Zadoc, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo as famílias escolhidas por sorteio alternadamente para Eleazar e para Itamar. A primeira sorte saiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. O ofício desses no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi: dos filhos de Arão, Subael; dos filhos de Subael, Gedias; dos filhos de Reabias, Isias o chefe; dos Isaritas, Selomite; dos filhos de Selomite, Jaate; dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecameão o quarto; dos filhos de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir; o irmão de Mica, Issias; dos filhos de Issias, Zacarias; dos filhos de Merari, Mali e Muzi; dos filhos de Jaazias, Beno; dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Zoão, Zacur e Ibre; de Mali, Eleazar, que não teve filhos; dos filhos de Quis, Jerameel; dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias como seus irmãos menores, como fizeram os seus outros irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadoc, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 25. Função dos cantores. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados desse ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalia, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram os filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para dirigir o canto na casa do Senhor, com símbolos, liras, harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com os seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e caiu para José. A segunda caiu para Gedalias, que com os seus irmãos e os seus filhos eram 12 ao todo. A terceira para Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quarta para Isri, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quinta para Netaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo.
A 7ª para Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 8ª para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 9ª para Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 10ª para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 12ª para Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 13ª para Subael, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 14ª para Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 18ª para Anani, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 22ª para Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 23ª para Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 24ª para Romante Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. Capítulo 26. Os porteiros. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otni, Rafael, Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço. Ao todo, 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Osa, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Osa foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada portão fizeram um sorteio para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do leste caiu por sorteio a Selemias. Depois lançaram sorte sobre o seu filho Zacarias, conselheiro prudente, ele caiu a guarda do lado do norte. A Obed-edom a guarda do lado sul, e a seus filhos a guarda da casa de depósitos, a Supim e Osa a guarda do oeste, junto ao portão de Salequete, na estrada que sobe. Uma guarda ficava ao lado de outra guarda. A leste estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósitos 2 num lugar e 2 no outro. No átrio a oeste 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos coraitas e dos filhos de Merari. Guardas dos tesouros. Outros levitas, seus irmãos, tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes das famílias destes da família de Gerson. Jeiel, os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão. Estes estavam encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebromitas, dos Uzielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos, de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite.
Este Selomite e os seus irmãos tinham a seu encargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Tinham também a seu encargo tudo o que havia sido dedicado por Samuel o vidente, por Saul filho de Quis, por Abner filho de Ner e por Joabe filho de Zeruia. Tudo que qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Os oficiais e os juízes. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que superintendiam Israel, além do Jordão para o oeste, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.